tem o caso do Onilson Pátero, que a gente fez amizade com a filha dele, que ela tá viva. Ele é daqui de Catanduva? É de Catanduva. O Onilson Pátero foi abduzido 2 vezes. A primeira vez, em 73, ele tava no Opala. Ele morava em Catanduva. Nossa, no Opala ainda. E no Opalão. E aí... Era carrão da época, pô. Eu amo Opala, velho. Levaram ele. 73. Quando ele acharam ele, tava estirado na rodovia do lado do carro, com a porta aberta. Tava lá, o pessoal, o que aconteceu? Ele não lembrava de nada, mas ele lembrava de alguns flashes e tal. O pessoal falou que ele era louco, tal. Em 74, um ano depois, ele tinha um Fusca e ele foi abduzido. Sabe o que aconteceu? Ele foi parar no Espírito Santo, em Colatina, no morro. 900 quilômetros de Catanduva. Eu até arrepiei aqui. Ele foi abduzido, ele lembra de algumas coisas, e ele acordou numa montanha lá em Colatina. Ele olhou lá pra baixo, era noite, madrugada, uma fazenda, umas luzinhas. Ele desceu o morro do jeito que deu pra descer, chegou lá embaixo, o fazendeiro, o que você tá fazendo aqui? Não, eu tava lá em cima, contou pro fazendeiro, o fazendeiro não acreditou nele, aí ligou pra polícia de Catanduva, foram buscar ele, o Fusca ficou em Catanduva, mas ele foi parar em Colatina, no Espírito Santo. Então essa história é famosa, tem na revista pode UFO. Pode pesquisar na internet. Né, chama o Nilson Pater, é um caso famosíssimo, a filha dele complicado. mora aqui em Rio Preto. É mesmo, A gente cara. conheceu a filha dele. Uns Mas assuntos aí, efeito colateral, essa galera não tem nenhum efeito colateral? Tem, algumas, infelizmente, teve casos nos anos 80 e 90 que algumas pessoas morreram. Igual esse soldado que morreu em contato em Varginha, teve um senhor de idade no Nordeste, acho que no Ceará, eu não vou lembrar o nome dele agora, que depois de um tempo, de alguns meses, ele faleceu. Depois do contato, ele recebeu um facho de luz muito forte e depois ele começou a apresentar uma degeneração mental, assim, como se fosse um Alzheimer. Ele começou a voltar a ser criança, começou a ficar todo torto. Esquizofrênico, Esquizofrenia, não sei. Depois desse contato que ele teve, que ele tava na charrete dele lá com o cavalo, ele teve esse contato, depois de alguns meses ele morreu todo definhado, parecia uma criança, assim, todo esquisito. Ô, Alessandro, mas assim, você chegou a alguma conclusão que tem uma galera já voltada, que os caras só puxam essa galera? Como que é? É aleatório totalmente isso? Não é aleatório. Eles têm uma... Tem famílias que são abduzidas... Família inteira. A família inteira, por décadas, gerações. O vô, o pai, o neto, o filho, porque existe um código genético. Eles procuram essa codificação genética de uma família. Então, não é aleatório, não. Tem pessoas que por causa de grupo sanguíneo. Tem um grupo sanguíneo específico, eu não vou lembrar agora. Como eles conseguem descobrir, mano? Eles têm uma tecnologia, eles têm... Você imagina, hoje a gente tem satélite, a gente tem tudo esse equipamento, eles têm coisas... A gente não pode nem imaginar o que eles têm. Eles têm um equipamento tecnológico que a gente não consegue mensurar isso. Então, eles têm contato com pessoas que eles querem ter, não é aleatório, não. Eles abduzem quem eles precisam e têm que abduzir. Sim, eu falo aleatório pra gente aqui, né? Sim. Mas pra eles não. Sim, pra gente porque, por exemplo, geralmente eles abduzem pessoas em fazenda, pessoas que mas abduzem muitas pessoas... Eu falei que tinha alguma coisa no sítio, mano. Sim. Sempre tem. Se você conversar com pessoas antigas, né? Pessoas de 80, 90, 70 anos que moram em sítio, eles vão te contar sempre uma história. Que alguma parada uma no luz, céu. alguma coisa, sempre tem. Só que tem a parte espiritual e tem a parte ufológica, a gente não pode confundir. E só que eles não têm cultura, vocabulário pra isso. Então pra eles é o demônio, é não sei quem, e vê uma luz lá, eles não sabem, não tem vocabulário pra isso. A interpretação, né? Interpretação é a mesma coisa da Bíblia. Você vai numa igreja evangélica, ele pega a Bíblia e fala, tá escrito lá na Bíblia, o Jesus falou, na casa do meu pai tem várias moradas. Você pode interpretar do jeito que você quiser. Que várias moradas? Vários planetas? Entendi. Espiritualmente? Então Jesus já deixou muita coisa. Por exemplo, tem um livro, uma coleção de livros que chama Operação Cavalo de Troia. Nossa, muito que são bom. 9 exemplares. Eu vou resumir aqui, mas é uma história muito louca, mas eu acredito porque eu li os 9, eu tenho os 9 em casa, são mais de 4.000 páginas que eu li. É uma história assim, 2 generais do exército americano foram convocados, eles eram ateus, não tinham religião. Teve um projeto em 1973 chamado Operação Cavalo de Troia, junto com o governo de Jerusalém. A Força Aérea Americana, junto com o Exército Americano, junto com Jerusalém. Esses 2 generais foram colocados num módulo e voltaram no tempo, na época de Jesus. Fizeram 3 saltos no tempo. Só que, como a tecnologia nossa não é perfeita, esses 3 saltos fizeram a célula envelhecer. Por exemplo, o Major, em 1980 e pouco, ele tinha uma aparência, ele tinha 40 e poucos anos com a aparência de 70. Esse salto no tempo acabou com o corpo deles, a parte celular deles. Sim. E ele tinha uma agenda, não, como é que chama? Um diário. Sim, diário. O diário do Major. Então, tudo que ele passou nesses 3 saltos, ele foi na época da crucificação, na época com Jesus mais novo e na época do batismo de Jesus. Ele participou de várias... Ele era um personagem que não podia
tomar parte de nada, é só um espectador. Figurista. Aí foram 2. Ele voltou transtornado com o que ele viu. Tem muita coisa na Bíblia que é verdade, outras coisas não são. Agora, mas da história da carochinha, não é porque no rodapé do livro tem todo os detalhes técnicos da viagem, tudo, uma história que não era nem para passar pra gente. Só que o Major, antes de morrer, procurou J. Benítez, que é um escritor espanhol. J.J. Benítez. J.J. Benítez. Falou assim, livros. você vai publicar isso aqui, eu vou falecer em breve, porque meu corpo não vai aguentar, e eu quero que você publique isso aqui. Aí foram atrás dele, tentaram maquiar essa história, mas ele conseguiu publicar. A galera, eu até te perguntei a questão dos Estados Unidos aí, a galera maqueia muita coisa. Você acredita que a galera maqueia muita coisa? Totalmente. O governo dos Estados Unidos não tem interesse nenhum. Lá nos Estados Unidos tem um pessoal que briga na justiça para informações, pro Pentágono, pra NASA, passar fotos de Marte verdadeira, porque eles passam fake pra gente. Eles passam uma fotinha lá de Marte, uma terrinha lá. Tem muita coisa em Marte, tem muita coisa na Lua, tem bases na Lua. Só que eles não passam pra gente. Mas por que não? Porque eles têm interesse bélico e eles sabem que vai causar um alvoroço. Um alvoroço muito grande. Imagina você se desse uma nave na praia de Copacabana, ou se desse uma nave na frente da Casa Branca, em Washington. Você imagina o alvoroço que vai ser? Como que eles vão ser recebidos? Eles vão ser recebidos a tiros? Vão ser recebidos bem? As pessoas religiosas vão pegar a cruz? É o capeta! Então, assim, a gente não sabe qual que é a reação. Eles não querem que a gente saiba, pelo menos por enquanto. Mas eu acho que esse contato maciço vai acontecer. Não vai demorar muito, não. Agora, o contato